Olá, seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Sou Padre Gonzaga. Que bom que você está conosco nesse momento. Mais um episódio refletindo sobre a vocação sacerdotal. Já visto que estamos no mês de agosto, então sabemos que nesse mês é um momento para intensificarmos as nossas orações e reflexões sobre as vocações na igreja, entendendo-a como uma grande sinfonia. Eis o tema desse mês, né? Igreja, uma sinfonia vocacional. E o lema é: pedi, pois, ao Senhor da messe. Pedi, pois, ao Senhor da messe. Orações, é muito importante as orações. E hoje refletiremos sobre as vocações ao ministério ordenado, bispos, padres e diáconos. Compreendendo esses ministérios como grande dom divino para a igreja e para o mundo. Então é isso que nós vamos estar refletindo neste momento. Veja bem, esse ministério hierárquico, vamos falar assim, né? A igreja sendo também humana, é bom entender isso, que a igreja sendo também humana, ela precisa de uma coordenação, isto é, de pessoas que orientem a sua missão, de modo que ela possa servir a todos. O ministério hierárquico é, pois, esse ministério que dirige e supervisiona com uma autoridade que lhe vem de Cristo o crescimento e o exercício dos demais ministérios, bem como a participação de todos os fiéis na missão da igreja. Então, veja bem, Deus mesmo estabeleceu uma ordem ou hierarquia na sua igreja, que tem como função convergir toda a comunidade na edificação do corpo de Cristo. Lembra, na Quinta-feira Santa, nós inclusive celebramos, né, a instituição da Eucaristia também, né, na Quinta-feira do Lava-Pés. E a própria natureza, missão e estrutura da igreja exige esse ministério superior que tem por vocação ser sinal sacramental de Cristo. Porque Cristo é o pastor e cabeça da igreja. E ser o principal responsável pela edificação da igreja, tanto na comunhão e dinamização de sua ação evangelizadora. Então chama-se hierárquico. Por que se chama hierárquico? Porque é conferido em graus através do sacramento da ordem. Então isso é uma coisa importante dentro da igreja desde a antiguidade. Esse ministério é exercido pelos bispos, sacerdotes e diáconos. Então, o bispo é chamado e escolhido pela igreja, que convoca a pessoa que julga, escolhida por Deus e por ele dotada de qualidades necessárias ao ministério episcopal. Então, o bispo, né? A escolha do bispo hoje, exceto em alguns países, é feita pelo Papa, depois de consultar outros bispos, padres e fiéis da diocese interessada. Olha que maravilha! Depois, a vocação do sacerdote. O padre, ele tem como vocação específica ser o colaborador principal do bispo, né? Em virtude de sua participação com Cristo, cabeça da igreja, é pela palavra e pela Eucaristia, serviço. O padre é pela palavra e pela Eucaristia, serviço da unidade na comunidade. Que bonito, né? Que bonito. Pelo seu ministério, o padre ajuda o bispo a tornar presente na comunidade quem? Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, o padre é um homem de Deus. Ele é um homem capaz de transformar a vida pessoal e social
dos seres humanos, de acordo com a vontade do Pai. Ele também, o padre, ele se empenha na libertação integral, né, daqueles que sofrem, que são escravos de situações, né, tanto de pecado, de exploração e assim por diante. Então, é importante a gente ter esta consciência. Outro ponto é o diácono. O diácono, ele é o colaborador do bispo e do padre. O diácono, ele se coloca a serviço também do reino de Deus, colaborando com o padre e também com o bispo. Muito importante nós termos esta consciência. Agora, nós temos dois tipos aqui de diácono. O diácono que vai se ordenar padre e aquele diácono que é o diácono casado, que chama diácono permanente, né? É o diácono permanente e definitivo. Nesse caso, é assumido e pode ser conferido também aos homens casados. Exatamente. O diácono permanente, né? Nós temos bastante hoje diácono permanente, que se coloca a serviço do reino de Deus como colaborador do bispo e do padre. Bom, é interessante que na vida da igreja encontramos pessoas totalmente dedicadas ao serviço dos outros. São os padres, que, a exemplo de Cristo, ajudam aos outros com alegria, para que todos se realizem segundo o plano de Deus. Não é fácil ser padre, viu, no mundo de hoje, não é fácil. Há muitas dificuldades ainda a vencer. Quem recebe esse chamado deve aceitar essa vocação por amor a Deus e também ao próximo, aos irmãos e irmãs. E por isso que é importante você conhecer o padre da sua comunidade. Você conhece o padre da sua comunidade? Você sabe onde ele estudou, né? Você acha que vale a pena ser padre no futuro? Então, muitas pais e famílias gostariam de ter um filho padre e não tem. Deus escolhe a quem ele quer. É a vocação, é um chamado que Deus faz a algumas pessoas que dão toda a sua vida aos outros por amor a Cristo. O padre de sua comunidade se dedica totalmente aos seus fiéis. Para isso, está atento a todas as necessidades pastorais. Ele quer que todas pastorais, segmentos na igreja, na comunidade, sigam a Cristo e sejam discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada mais quer do que o bem e a salvação das almas, né? O padre é isso. Você pode até perguntar, onde estudou o padre? A casa onde estuda nossos futuros padres chama-se seminário. Seminário vem de semente, né? Seminário, onde brotam ali as vocações. Quem tem vocação para essa vida, facilmente encontra alegria em estar junto com os outros seminaristas. Quando alguém não tem vocação, não se sente bem e sai do seminário, né, para continuar o caminho que Deus lhe havia reservado, né? Porque todos nós somos vocacionados, somos chamados a uma vocação. Jesus começou a missão pública na terra, convidando um grupo de 12 pessoas simples que estiveram com ele durante 3 anos, ouvindo, participando e vivendo a doutrina de Jesus. Eles receberam de Jesus todo o poder para continuar a obra da salvação, enviou o Espírito Santo que lhes deu forças para proclamar a verdade, iluminou a sua mente, tirou-lhes o medo e deu-lhes coragem e ânimo. Os apóstolos escolheram outros colaboradores
impunham as mãos e os enviavam a todas as gentes. Assim continuou até hoje. Hoje também o bispo impõe as mãos a um diácono. Então ele se torna um servidor e animador das comunidades eclesiais missionárias. Você já deve ter participado de uma ordenação sacerdotal, sim ou não? O jovem se apresenta ao bispo para ser enviado às comunidades. Depois de muito tempo de estudo e reflexão sobre a vocação, ele faz opção para ser apóstolo de Cristo por toda a vida. Ele não terá família para ser mais livre, justamente para ser mais livre em seu ministério pastoral. Por isso que o padre não tem família. Muita gente me pergunta, né? Por que o padre não casa? Justamente para ele ter mais liberdade, ser mais livre para exercer o seu ministério. Ele quer assim imitar, né? O padre é aquele que quer imitar a Cristo, entregando a sua vida em favor de todo o povo de Deus. Esse é o padre. Então, rezemos pelas vocações sacerdotais, né? Porque o sacerdote, pelo sacramento da ordem, pela unção do Espírito Santo, ele fica marcado com um caráter particular e assim se configura e opera na pessoa de Cristo sacerdote. Procura imitá-lo, né? O sacerdote ele procura imitar a Cristo, sendo um ser para os outros, um ser para os outros. O padre se dá todo de si mesmo para comunicar a verdade do evangelho na pregação, na catequese e no testemunho de vida. O padre administra os sacramentos e aumenta o número dos que acreditam em Cristo. Em comunhão com o bispo, olha gente, em comunhão com o bispo, o padre reúne o povo de Deus para formar a comunidade cristã. E todos os cristãos leigos devem colaborar com o ministério da palavra, da santificação e da caridade. A comunidade paroquial não é comunidade completa enquanto não tem dado também vocações sacerdotais e religiosas para a igreja. Deus chama jovens de todas as partes, mas se ninguém reza pelas vocações e se não forem despertadas pela animação vocacional para todos os ministérios da igreja, não haverá vocações específicas. Então vamos rezar pelas vocações. E hoje em especial vamos rezar pela vocação sacerdotal. Vamos rezar pela vocação a ser padre. Ó Jesus, bom pastor, abençoa os diáconos, padres e bispos de nossas comunidades. Eles são, para nós, preciosos canais de tua graça. Multiplica, sem cessar, seus gestos de amor. Eles acolhes teu povo, Senhor, para ouvir e consolar. Não permitas que sofram de solidão. Concede-lhes coragem e sabedoria para defender os injustiçados. Aumenta, Senhor Jesus, o número de sacerdotes na tua igreja. Dá-lhes o dom de ensinar, a alegria de celebrar e o gosto pelas coisas de Deus. Eles precisam também, Senhor, de muita saúde e boa disposição, a fim de seguir praticando o bem. Que eles possam, enfim, colher abundantemente frutos pela generosa entrega da própria vida. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe você e toda a sua família. E vamos rezando pelas vocações. Deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Vamos evangelizar, porque juntos somos mais fortes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria!